Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. O meu nome é Fábio Coelho e hoje eu estou fazendo este vídeo pela misericórdia de Deus, e este vídeo ele é centrado para todos vocês que de alguma maneira até os dias de hoje têm venerado, têm de alguma maneira idolatrado, têm colocado a vossa fé, a vossa convicção, a vossa esperança na Virgem Maria. Eu sei que, de facto, todos vocês receberam isso dos vossos antepassados, isto é, dos vossos pais, os quais receberam dos vossos avós, e os vossos avós receberam então dos vossos bisavós, e assim chegou, de facto, a vocês. A questão então da tradição que é então incutida e passada de geração em geração. Eu quero vos dizer que isso já vem de alguns séculos atrás. Isso de facto já não é novo, e nossos antepassados já de facto veneravam essa mulher chamada Maria. Antes de começar a falar, eu quero que todos vocês entendam algo importante. Em nenhum momento eu estou fazendo este vídeo para ridicularizar vocês, para ridicularizar as vossas convicções, a vossa veneração ou a vossa idolatria a Maria. Não quero nem me considero juiz ou dono da verdade. Pelo contrário, eu considero-me, como Paulo, o mais miserável de todos, o mais pecador de todos, o mais pequeno de todos. Eu sou falho e eu falharei até o resto da minha vida nesta terra, como qualquer homem, como qualquer um de nós, sem exceção. E em nenhum momento vocês vão me ouvir falar neste vídeo da religião A, B ou C. Porque neste vídeo eu vou me centrar apenas na história do cristianismo, que carrega uma identidade e uma biografia de 2020 anos. Antes de começar a falar, me permitam que faça então uma breve oração. Se você quiser e sentir vontade, feche os olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado por este momento onde a tua misericórdia veio sobre as nossas vidas. Obrigado por este momento tão maravilhoso. Agora que queremos falar do Senhor, que queremos falar do cristianismo, das tuas histórias, Senhor, precisamos ser conduzidos, ser guiados e direcionados pelo teu Espírito. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, nos conduz à verdade, e que essa verdade, ela, Senhor, seja uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro período da história da Igreja, do cristianismo, é chamada da patrística ou da patrologia, isto é, os pais da Igreja. E esse primeiro período se dá então nos primeiros 5 séculos da Igreja, nos primeiros 5 séculos do cristianismo. E foi de facto então um período de perseguição, ao povo de Deus, um período então de perseguição aos cristãos. Foi de facto um período de grande sofrimento, onde os imperadores romanos eles não foram nada bons. Pelo contrário, eles foram extremamente cruéis e eles perseguiram o povo de Deus, eles perseguiram os cristãos.
Muitos foram então mártires. E o Evangelho, ele vai avançar por meio de muito sofrimento e mártir. Quanto mais matavam, quanto mais feriam, quanto mais assassinavam, mais a igreja e o cristianismo avançava. O sangue então dos mártires era semente para o avanço da igreja, para o avanço do cristianismo, para o avanço do evangelho às nações. O segundo período da história, ela vai do 5º século até ao 15º século. E esse tempo, ele é chamado da Idade Média, ou a Idade das Trevas. E é necessário entender que a Igreja de Cristo, ela sempre teve uma identidade, ela sempre teve um padrão, ela sempre foi então fundamentada em Cristo e nos apóstolos. A Igreja de Cristo, então, ela continha a sua forma, ela continha o seu padrão, ela continha a sua identidade. Ela tinha, então, a doutrina de Cristo e dos apóstolos. E ela, então, vai avançar, ela vai progredir, ela vai, então, se desenvolver no meio de tantas lutas, no meio de tantas dificuldades, no meio de tanta oposição, no meio de muitas heresias que tentavam entrar dentro do seio da igreja. Porém, a verdade de Cristo, ela permanecia, ela continuava de pé, ela continuava influenciando e alcançando homens e mulheres. Só que é a partir do 5º século, foi então de facto um período de fortalecimento político e econômico no seio da igreja. E esse é o período então onde os papas, eles agora governavam o mundo. Eles tinham então uma espécie de concubinato entre si. O poder religioso e o poder político andavam de mãos dadas. E muitos, a partir então daquele momento, começaram agora a enriquecer. Mas também muitos começaram também a se corromper terrivelmente. E é precisamente nesse período que a igreja começa então agora a descambar. Que a igreja então, ela agora começa então agora a se inclinar, a se perder. Aquela identidade que a igreja tinha até ali, ela começa então agora a se perder. A igreja começa então agora a perder a sua forma, a se desviar então da rota, a se desviar então da fidelidade às Escrituras, a se desviar então da fidelidade para com os ensinamentos de Cristo, da fidelidade então para com os ensinamentos dos apóstolos. E é aí que começaria então a entrar as dogmas completamente estranhas à palavra de Deus, que começariam então a encher a igreja de tanto sincretismo, de tanto misticismo religioso, do qual os apóstolos, do qual os discípulos lutaram durante tanto tempo. E é precisamente então nesse período que seria colocado então vários elementos dentro do culto a Deus, dentro da celebração a Deus. É colocado então agora as imagens, é colocado então agora o purgatório, é colocado agora os objetos, é colocado agora as indulgências, é colocado agora os sacrifícios, é colocado agora as obras. E é nesse ambiente que trouxeram então agora Maria novamente à vida. Porque agora Maria, ela não podia estar mais morta. E agora criam então essa dogma que Maria agora ela tinha ressuscitado e foi para o céu. E até hoje, ela estaria então ocupando essa vaga de rainha do céu. Daí, inicia-se então o movimento da idolatria a essa mulher chamada Maria. Agora, Maria, ela é considerada, ela é chamada Mãe de Deus. Agora Maria é chamada de Imaculada. Agora Maria é chamada de Mediadora. Agora Maria é chamada de como Redentora. Agora Maria é chamada de Rainha do Céu. Agora Maria é chamada de Santa. E eu quero que vocês entendam que aqui
o meu papel é olhar para as Escrituras. O meu papel é olhar então para os ensinamentos de Cristo. O meu papel é olhar então aqui para os ensinamentos dos apóstolos. E entender aquilo que de facto é correto e verdadeiro diante da palavra e da vontade de Deus. E ao mesmo tempo expor e refutar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que vai contra as Escrituras, aquilo que anula a própria palavra de Deus. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, olha o que ele vai dizer. Ele ensina que a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus, que é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeito, para que ele seja perfeito e preparado para toda a boa obra. Então, se as Escrituras elas são inspiradas por Deus, então elas estão dotadas dessa autoridade, elas são confiáveis, embora então saibamos que foram homens que escreveram a palavra, sabemos que Deus é plenamente responsável pela sua palavra, e isso dá então autoridade à própria palavra, e a palavra ela fala por si próprio aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro, ela confirma e ela refuta. Ela dá o sim, ela dá o não. Ela é a verdade de Deus, ela tem a veracidade. E quando nós olhamos então para essa mulher chamada Maria, é óbvio que a Bíblia, que as Escrituras Sagradas, ela dá de facto toda a honra e todo o reconhecimento a essa personagem tão importante no decorrer da história. Maria, ela foi chamada pelo anjo Gabriel de bem-aventurada. Ela de facto é um modelo para todos nós de vida cristã, de uma mulher humilde, de uma mulher temente, de uma mulher devota, de uma mulher que mostrou ser serva, de uma mulher de coragem, de uma mulher de piedade, uma mulher piedosa. Mas é necessário entender que nós jamais honraremos Maria colocando ela em primeiro lugar, em um lugar então que ela nunca quis ocupar e do qual então a Bíblia nunca colocou. E é isso que nós precisamos entender. Quando você diz que Maria é mãe de Deus, antes disso, você precisa se questionar. Antes disso, você precisa fazer uma pergunta. Quem vem primeiro? O filho ou a mãe? Vejamos. Se Deus é eterno, se Deus ele não teve começo, se Jesus não teve começo, porque Jesus ele é Deus, é isso que o apóstolo João ele nos ensina no seu evangelho. Essa é de facto a sua tese de mostrar e provar a divindade de Jesus, de provar que Jesus era Deus, porque no final do primeiro século, segundo a história, começou então a haver ali um movimento que rejeitava e anulava então a divindade de Jesus, e o apóstolo João então ele vai escrever o seu Evangelho de João, refutando e provando o contrário, que Jesus era Deus e que Deus era Jesus. Olha o que ele escreve no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, ouça. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, que princípio é esse? Aponta então claramente para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, olha o que ele diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, se Jesus, como Deus, já existia antes do princípio, antes do começo, antes da criação, o próprio Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, olha o que ele diz. Antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão, ele tinha vivido 2000 anos antes de Maria. Então,
eu pergunto, como vocês podem afirmar que Maria é mãe de Deus? Maria, ela é sim mãe, mas da natureza terrena de Jesus. É isso que nós precisamos entender, que Jesus, como Deus, ele não teve mãe. E Jesus, como homem, ele não teve pai, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Afirmar então que Maria é imaculada também não tem base bíblica. Porque, veja bem, Maria, ela é membro da raça humana. Nós herdamos dos nossos pais o pecado original de Adão lá no Éden. E Maria, então, ela foi uma mulher como você e eu, piedosa sim, mas não imaculada. Não compreendamos isso, não confundemos isso, porque, no contrário, ela não teria e nem poderia fazer parte da raça humana. A única pessoa que pisou neste planeta que foi imaculado foi Jesus Cristo. Porque ele não nasceu de uma relação comum entre o homem e a mulher. Aliás, o único ser humano que pisou o nosso planeta, que não foi semente do homem, foi Jesus Cristo. Porque ele é a semente da mulher. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. E Maria tanto reconhecia que ela era pecadora como os demais seres humanos. Porque ela faz então o sacrifício pelo pecado quando ela leva então o próprio Jesus ao templo. Por ser pobre, ela levou então uma rola, um pombo, animais baratos para sacrifício. Mas o pior é quando se afirma que Maria, ela é mediadora. Isso é contrariar as Escrituras. Isso é cuspir nas Escrituras. Isso é profanar e anular o sacrifício de Cristo. Porque a Bíblia, ela é claríssima quando diz que só tem um Deus, que só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Afirmar também que Maria é co-redentora é conspirar contra Cristo. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E isso foi dito pelo próprio apóstolo Pedro no seu segundo sermão, em Atos, capítulo 4. Pedro, em seu discurso, em sua mensagem, em seu sermão, ele centraliza a sua mensagem em Cristo, na pessoa de Cristo. Ele prova, ele evidencia que Cristo é o único Redentor, que Cristo é o único mediador, que Cristo é o único Salvador. Não tem dois Salvadores. Só tem espaço na história para um. E esse é Jesus Cristo. E esse é Cristo Jesus. O Evangelho, ele é centrado em Jesus. O cristianismo é acerca de Jesus. Tudo é ligado, movido e direcionado, conduzido a Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus se revela ao povo como o grande eu sou. No Antigo Testamento, Deus promete um Salvador, um Redentor. E lá na frente, esse Salvador, o grande eu sou, ele vem à terra, ele deixa a terra, ele deixa a sua glória para habitar agora entre nós. Para nos salvar, para nos redimir, para mudar nossas eternidades. E é então, na pessoa de Jesus,
que Deus se manifesta aos homens, e agora ele diz em João capítulo 14, versículo 6, olha o que ele vai dizer: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. O que é que tu és? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, ele estava então derrubando todos aqueles que um dia seriam colocados como mediadores, como intermediários, e ele então já estava refutando, negando isso. Então ele anula, ele diz: não os ouçam, não os dê ouvidos. Eles viram, eles falaram, eles ensinaram, eles influenciaram, eles vão criar opiniões e convicções em pessoas erradas, em Maria, em Fátima, nos papas, nas imagens, em tudo isso. Mas eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou o único que vos conduzo, eu sou o único que posso vos levar e conduzir a Deus, à salvação. Jesus é a ponte para os pecadores. Jesus é a nossa religião. Religião, no grego, essa palavra no grego significa religar ou tentar religar o homem com Deus. Porém, em nenhum momento foi a religião que ligou o homem com Deus. Foi Deus que religou o homem com Ele por meio dele próprio. Foi Deus que o fez. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, meu querido irmão e minha querida irmã, este é o momento de você abandonar sua convicção a Maria, abandonar sua idolatria a Maria. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Abandone Maria, abandone essa devoção, abandone essa idolatria, abandone isso e corra o mais rápido que puder para Jesus. Corra para Cristo, corra para Cristo, vá até Cristo, se arrependa diante de Cristo. Confesse os seus pecados a Cristo, porque Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Ele é o único que pode mudar a sua vida, a sua história. Não perca mais tempo, a vida é breve. O tempo passa, a juventude passa, crescemos, vivemos, mas um dia nós morreremos. E se você morrer em Maria, você não vai receber nada dela. Será uma vida inútil e quem sabe se arrependerá para todo sempre do outro lado da eternidade. Não perca tempo, se curve, se rende diante do Senhor Jesus, diante do senhorio de Jesus e seja salvo. Não perca tempo, não perca a oportunidade, não perca o momento, faça isso hoje. Abandone a sua devoção a Maria e se curve diante do Senhor Jesus. Se arrependa, se arrependa. Vá até Cristo em arrependimento e fé e a sua vida será transformada. Você será salvo. O favor imerecido Jesus conquistou na cruz do Calvário. Não foi Maria, não foi o homem, foi o próprio Deus. Se arrependa, se arrependa. Não negue isso, não negligencie isso, não rejeite isso, não desperdice o tempo, não desperdice o momento. Aproveite deste dia, desta oportunidade e desta misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Aproveita esse momento. Em nome de Jesus. Que esta palavra, ela possa convencer, persuadir, derrubar todas as suas convicções erradas, todos os seus conceitos de Deus errados,
e que você mude a sua postura, a sua vida, o seu estilo de vida, a sua conduta. Abandone uma vida imoral, abandone uma vida perversa, abandone o pecado e se volte para Jesus. Se curve diante de Jesus, se arrependa diante de Jesus e viva uma vida para Jesus. Viva intensamente para Jesus. Siga Jesus. Em nome de Jesus. Leia os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá é narrado a biografia de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a morte de Cristo, a ascensão de Cristo, o ministério de Cristo. Seja apaixonado por Jesus. Ame Jesus acima de tudo e acima de todos. E viva uma vida para esse Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente. Meu nome é Fábio Coelho. Um abraço.